Papo de Redação. Oferecimento Irmãos Gonçalves. Comprar nos Irmãos Gonçalves é um barato. Pemasa. Tudo para o seu carro em um só lugar. E Instituto do Coração de Rondônia. Hospital e Emergências Cardíacas, 24 horas. Olá, amigos, boa tarde. Estamos iniciando mais um Papo de Redação aqui na sua SIC TV e nas emissoras que formam a Record TV espalhadas por todo o estado de Rondônia. Estamos mais uma vez aqui juntos, mas incompletos. Talvez nós nunca mais nos completemos, porque vai sempre faltar alguém aqui nessa mesa. E o programa de hoje é todo dedicado a ele. Mostra de novo aí, por favor, dá um corte nos indefectíveis, inseparáveis chapéus do nosso personagem de hoje. Que está aqui conosco, sim, em espírito. Tenho certeza disso, e ele acreditava nisso. Professor Peixoto, que essa semana fez Rondônia chorar, que essa semana deixou Rondônia devastada. Eu confesso que nunca vi tantas manifestações partidas, de tantos lugares diferentes, de tantas pessoas diferentes, das pessoas mais simples até a figura do governador do estado. Todos lamentando, chorando, a partida precoce de uma grande figura humana. Professor, comunicador. Posso dizer também que nos ensinou muito na arte da comunicação, porque o professor Peixoto era um gênio. E tudo que ele fazia o melhor. Nós, com tantos anos de microfone, de rádio, de televisão, mas não conseguimos o poder da comunicação que tinha o professor Peixoto, a partir principalmente do personagem que ele instintivamente criou para ele aqui nesse programa. Aqui e no rádio. Era o polêmico, era o contestador, era o esquerdista sem ser de esquerda, mas era para contrariar os bolsonaristas Sérgio Pires e Beni Andrade. Ele tinha prazer de fazer isso. Brigava por suas ideias. E até quando ele percebia que perdia a razão, ele continua brigando. Continuava querendo fazer valer aquela ideia dele, porque era teimoso. Mas aí chamava o intervalo, ele caía na gargalhada, como que ia dizer, realmente, vocês tinham razão. Mas o que ficava para o telespectador era aquele homem de ferro, brigando por aquilo que ele acreditava e até pelo que ele não acreditava. Mas era para criar polêmica. Essa é a diferença do bom profissional do gênio da comunicação. Porque a audiência irá lá para cima. Quando eu chego no supermercado, por exemplo, para fazer compras,
Só me perguntam pelo professor Peixoto o tempo todo, lá atrás. E o professor Peixoto, ele é assim mesmo, é? Eu disse, não, o professor é pior. Ele ainda na TV e no rádio, ele se contém um pouco. A gente ajudava a criar aquela coisa do personagem controverso, que divertia a todos, até os que discordavam dele. Amavam o professor Peixoto. E como não amar uma figura daquele tamanho? Com o coração meio baleado, é verdade, mas daquele tamanho. E detalhe, ele depois nós vamos falar sobre isso, nós temos gente aqui, já vou apresentar os convidados. Mas o professor Peixoto, que tinha, e a gente fica sabendo agora, já preocupações com o coraçãozinho dele, que já não vinha bem há mais tempo, ele nunca reclamou pra gente. A gente sabia que tinha alguma coisa, mas não do tamanho que tinha, porque ele nunca reclamou. Ele nunca contestou os desígnios de Deus, porque era um homem que acreditava. Esta é a força e o tamanho de um homem que, na sua fragilidade, mostra bravura, força e vontade de viver. Professor Peixoto, o senhor que está aqui pertinho da gente, em algum lugar aqui, esse programa é todo para o senhor. Nós temos aqui hoje Beni Andrade, Yuri Pedroso, que era o melhor amigo do professor Peixoto. Não sei se o Yuri sabia disso, mas ele dizia isso para nós. Sérgio Pires, Irã Galo, Joacir Loura Júnior, Eric Araújo e mais na ponta, ele, o professorzinho, o professor Peixoto, que eu o provocava quando eu ia apresentar os integrantes da mesa, eu fazia que eu esquecia o nome dele. Aí ele dizia, e eu aqui? Ficava brabo, mas ele sabia que tudo fazia parte de uma grande brincadeira. A gente tem ali na arquibancada, no auditório, mostra ali, por favor, os 3 filhos do professor Peixoto. O Israel, esse jovem aí, o professor Peixoto tinha um grande orgulho dele, dizia, o meu filho herdou o meu interesse pela ciência, pela memória. Meu filho tem a memória privilegiada igual a minha. Ele tinha um grande orgulho desse menino. Tem orgulho do teu pai, Israel. Flavinha, aquela que vinha aqui todo o tempo, buscava, levava, era a motorista de Uber dele, e o chaveirinho dele. A Flavinha o tempo todo pertinho, até pela atividade dela, é uma empreendedora e que tinha mais condições de poder se dedicar ao papai. E o Peixoto não dirigia mais. E aí ela trazia, levava, enfim. E a Fabiane, que aliás eu conheço a Fabiane bem antes até do professor Peixoto. Fabiane trabalhou aqui conosco. E o Marlon me disse que tu eras uma eficiente colaboradora, viu? Trabalhava no nosso financeiro e hoje trabalha numa empresa privada. Enfim, o Peixoto amava esses 3 filhos dele. Tinha um carinho muito grande por cada um deles. Aquela coisa do pai a pai, né? Mas às vezes o Peixoto exagerava. E a dona Sueli? Onde é que está a dona Sueli? Tá chegando, vai conduzindo a dona Sueli, fica ali do lado da Flavinha. Chegou aí a primeira dama dos Peixoto. Mostra a Sueli aí. Essa é a esposa
do professor Peixoto, a companheira de tantos e tantos anos. Quantos anos, dona Sueli? 41 anos. Olha, a senhora é uma heroína também, viu? Porque aguentar o professor Peixoto 41 anos também acho que não era fácil, viu? Com certeza, com certeza. Depois nós vamos falar mais, dona Sueli. Muito obrigado pela sua presença aqui conosco. Ali do ladinho tem uma outra senhorinha que mora no Rio de Janeiro. Como é o nome dela? É a irmã da dona Sueli, é a cunhada do professor Peixoto. A dona Sueli estava no Rio de Janeiro, veio para cá às pressas e a irmã veio junto para dar cobertura. E essa outra senhora ali? Amiga Cleusa. Seja bem-vinda, Cleusa. Fique à vontade, tá? Bem, gente, nós estamos aqui em nome de Simero, o Sindicato Médico de Rondônia, Supermercado Irmãos Gonçalves, Pemasa e Mina Linda. Sérgio Pires, eu quero ouvi-lo aí nesse início de programa. Eu talvez até tenha me estendido um pouco mais, mas acho que foi pela minha emoção também. Olha, Everton, queridos dinos, eu quero aproveitar a oportunidade. Eu não tenho dito isso e aprendi com o professor também a dizer isso. Eu gosto muito de vocês me fazem muito bem, me tornam uma pessoa melhor cada vez que eu convivo com vocês. E o professor Peixoto, eu pensei o que eu poderia dizer em relação a ele, porque é uma pessoa diferente de tudo que eu conhecia, de todos que eu conheci na minha vida. Ele era diferente. Era um cara que eu quebrava o pau com ele no áudio, Everton, no rádio. Chegava o intervalo, ele vinha lá me beijar e me abraçar, tirava beijo, sorrindo. Como é que eu vou não gostar de um personagem desse? Então, eu consegui criar uma frase que eu acho que é uma homenagem a ele. O professor Jorge Peixoto é daquelas pessoas que deixam uma tatuagem no coração da gente, mas pelo lado de dentro. Essa é a minha homenagem ao queridíssimo professor Jorge Peixoto. 1 minuto do Sérgio Pires, agora 1 minuto do Irã Galo para falar do professor Peixoto. Bom, nessa mesa está faltando um. E é óbvio que espiritualmente ele está com a gente. Era uma pessoa com um coração inimaginável de amor, transbordava amor. Eu lembro no primeiro programa de 2025, eu disse, eu estou muito feliz porque eu estou vendo todo aqui sorrindo e com saúde. Acabou o programa, ele veio, me abraçou e disse, gosto muito de ti, meu irmão. Nós, além de sermos irmão, ele é maçom, ele é da academia maçônica, né? Uma pessoa, um grande mestre. Não tenho dúvida, vai ficar uma lacuna no nosso programa. E ele será lembrado eternamente pelos seus ensinamentos, pela sua forma de agir com fraternidade conosco. E toda vez que acabava o programa, ele me dava um beijo no rosto e dizia que gostava muito de mim. Recebi um recado dele, que ele precisava de uma receita, né? E eu já estava providenciando, daqui a pouco ele mandou acabei de conseguir, obrigado, meu irmão, aquele jeito dele. E quando eu recebi a notícia, presidente Everton, eu não consegui mais dormir. Não consegui mais dormir, gravei um vídeo para ele, em homenagem a ele. Vídeo esse que eu não sei nem como que saiu. Eu estava sozinho dentro do apartamento, do hotel. Eu moro no hotel lá em Brasília. Mas vai ser muito difícil. Eu estou muito emocionado. Eu não sei como é que eu estou conseguindo falar, né? Porque eu sou emotivo, muito emotivo. E principalmente quando você gosta da pessoa. O professor Peixoto é um ícone. O professor Peixoto é um mestre. O professor Peixoto, ele respirava amor, fraternidade e, acima de tudo, era uma pessoa que queria o bem do mundo e do Brasil. Joaci Loura Júnior, o seu 1 minuto. Quero cumprimentar a todos, especialmente a família,
esposa, os 3 filhos, cunhada, enfim. Mas, sobretudo, muitos telespectadores que a gente tem andado esses dias. E assim como nós, tem falado sobre a perda tão repentina, tão precoce desse gênio chamado Jorge Peixoto. Eu, não raras vezes, quando tinha um intervalo, ele sempre comentava alguma coisa. Sentava ao lado dele aqui. E, de fato, eu hoje, quando estava vindo para cá, eu pensei, eu falei, meu Deus, como que vai ser esse programa? Porque a dor dele, desde o momento em que a gente soube, é um pensamento de como ele faz falta, pela sua genialidade, pelo seu intelecto, pela sua espiritualidade. Ele era um cara muito espirituoso, colocava muita gente para cima. E que ele esteja em bom lugar, que a gente possa refletir muito. Aproveite para falar eu te amo para quem você precisa falar. Aproveite para falar, para perdoar, para se perdoar, para viver o momento com quem de fato precisa ser vivido. Eric Araújo, seu 1 minuto. Boa tarde, presidente. Aqui quero cumprimentar também a família. A Fabiane também, eu tive a oportunidade de sermos colegas de trabalho, né, Fabiane? Já conheço ela há algum tempo. Os demais ainda não conhecia, mas fica aqui os meus sinceros sentimentos. Nós perdemos não só apenas um grande mestre, nós perdemos uma pessoa que talvez o coração dele não suportou a quantidade de amor que ele pregava e que ele transmitia para as pessoas. Amar as pessoas não é fácil. Perdoar, como o Dr. Joaci bem falou aqui, não é fácil. E aqueles que tiveram a oportunidade de conviver com o professor Peixoto, muito sabe o quanto que ele amava as pessoas, o quanto que ele amava o que ele fazia, o quanto que ele era feliz aqui no Grupo SIC, o quanto que essa casa fazia bem para ele. E ele era uma pessoa que inspirava a todos nós. Eu não comentei isso ao longo da semana, mas aqui eu quero deixar um testemunho, Everton, que eu estava com minha faculdade de Direito trancada desde 2018. E o professor Peixoto foi uma das pessoas que me inspirou a ir lá e concluir a minha faculdade. Porque, para vocês terem uma ideia, ele amava tanto a educação que com 68 anos ele estava fazendo o curso de Direito. A prova de que, além de tudo o que ele significava para a gente, ele era, sim, uma pessoa que inspirava e que era exemplo para todos nós. Jamais esse programa vai ser o mesmo com a ausência em vida do professor Peixoto. Falo em vida porque, com certeza absoluta, ele vai estar aqui sempre, todos os dias. E é uma perda irreparável para todos nós. Beni Andrade, se bem que ninguém deu bola por 1 minuto que eu falei, né? Mas tente, por favor. Eu tenho. Bom, primeiro, cumprimentar a família do nosso querido Jorge Peixoto. Mas eu quero dizer o seguinte, ô velhinho ranzinza, é muito mais fácil brigar com você do que falar da sua grandeza e das suas virtudes. Eu quero aproveitar aqui a inspiração de um compositor chamado Sérgio Bittencourt e dizer o seguinte: naquela cadeira ali está faltando ele.
e a saudade dele está doendo em mim. É isso aí. Você quer aproveitar um minuto, hein? Você quer aproveitar um minuto bem aproveitado? Parabéns, seu Beni. Bom, tá conosco aqui o Yuri Pedroso. Tem mais alguma coisa depois do Pedroso? De Moraes. De Moraes. O Pedrosão é o velho, né? Pedrosão, jovem Pedroso. 97 anos. E o Yuri ontem mandou para mim uma foto do velho Pedroso, chegando pertinho da TV para ouvir o meu comentário na televisão. Que maravilha. Ele estava em pé ali na cozinha, foi pegar uma água, alguma coisa assim, e eu falei, tá falando sobre o Peixoto. Na televisão tá falando sobre o Peixoto. E aí ele, como tem dificuldade tanto visual quanto auditiva, 97 anos, ele chegou próximo à TV para prestar atenção o que estava dizendo sobre o Peixoto. Ele admirava demais. Eu demorei para dar notícia para ele, só dei depois do sepultamento, porque eu tinha medo de dar notícia e ficar distante, porque ele passou o Natal e o Ano Novo conversando com o Peixoto, que a família, que aqui está presente, que eu considero a minha família, nós passamos o Natal e o Ano Novo, acho que há mais de 25 anos juntos. Todo o Natal e Ano Novo a gente passa junto. E ele ficou conversando junto com o Peixoto. Bom, mas o Peixoto, como já foi dito aqui, ele era único, ele era diferenciado. O prazer, Everton, de ele estar aqui perante o microfone, podendo falar, podendo discutir, eu vejo assim, o Peixoto ele tinha tanto conhecimento, tanta vontade de expressar, tanta coisa para nos ensinar, que isso de repente até remoía dentro dele não poder falar, não ter com quem falar, exteriorizar. Eu tinha muita amizade com ele sempre que eu podia, e eram muitas vezes, a gente conversava muito em qualquer oportunidade, e eu gostava, dava oportunidade de falar e a gente aprendia. A didática dele era muito grande. Ele entendia de acasalamento de muriçoca a atracação de navio. Com certeza. E aí eu perguntava para ele, professor, por favor, o que o senhor faz com isso? Ele disse, nada! No velório dele teve um colega de faculdade que teve o privilégio de fazer a faculdade junto com ele, Orley, a família bem conhece. Orley. Aí chegou na casa dele, no escritório, que era no fundo de casa, estava o Jorge debruçado. Eu conheci o professor Peixoto junto com o Orley. Orley? É. E eu chegou e falou, o que você está fazendo? Ele estava num site da NASA, lá no subterrâneo do site da NASA, não era a homepage, lá no subterrâneo, procurando a construção do propulsor do foguete. E tudo em inglês. Tudo em inglês. Tudo em inglês, ele estava estudando aquilo. Quer dizer, se amanhã o Beni perguntasse alguma coisa sobre foguetes mas da ele NASA, falou, ele não. ia falar. Mas ele várias vezes, Exatamente. ele fez comentários sobre isso. Despertava esse interesse. Que o foguete é composto disso, daquilo, não sei o quê, da combustão. Eu disse, professor, o que o senhor faz com tudo isso, professor? Porque isso aí como é que é? A sabedoria inútil, né? Porque ele não vai trabalhar na NASA. Aí ele diz, não faço nada. Mas ele queria saber. Mas ele fazia tudo. aqui no programa isso, né? Que eu estava falando. Ele era uma mola encolhida. Então, aqui no programa, aqui perante os microfones da rádio ou aqui do programa, ele tinha essa oportunidade de, junto com vocês, abrir o coração e abrir a palavra e poder, compartilhar esse conhecimento. Lá na cerimônia, no Palácio Maçônico, me tocou muito, foi a hora que eu me emocionei mesmo, quando tu que estavas comandando a cerimônia, Sim. e tu citaste uma frase minha aqui, dizendo que lá na SIC TV, o Everton Leone se expressou dizendo que o Peixoto era o melhor dos dinossauros. E aí tu comentaste, e eu gostaria que tu complementasse, tu mesmo complementasse, para o telespectador saber o que tu complementou nessa minha frase. O Everton falou no programa que aqui perante os dinossauros, o Peixoto era o melhor dentre eles. E eu falei, Everton, isso não é privilégio do papo de redação, porque aqui perante nós, maçons de Rondônia, eu vou até além, vou expandir para a maçonaria universal,
ele era o melhor entre nós. Olha só. O Peixoto ele era chamado para fazer palestras, proferir cursos em todas as lojas maçônicas. Não é só na da qual ele participava, em todas as lojas maçônicas. Eu hoje, pela manhã, estava juntamente com o grão-mestre do estado de Rondônia, o irmão Claudenilson Alves, e ele lembrando que ele proferiu palestras para veneráveis de loja. O venerável é aquele que vai presidir a loja nos próximos anos, próximos 2 anos. E antes de ter, ele proferia ensinamentos e palestras, dando orientações aos veneráveis do que poderia ser, do que poderia acontecer, do que poderia... Uma ajuda valorosíssima. Você tinha uma palestra sobre o Dia das Mães, chama o Peixoto. Era sobre o Dia do Médico, chama o Peixoto. Dia da Pátria, né? 7 de setembro, chama o Peixoto. Não, ele dominava qualquer assunto, né? E nós estamos falando, desculpe, já vou concluir, em falar. Vocês sabem a capacidade que ele tinha em escrever. Sim. A capacidade que ele tinha em escrever, ele escrevia um texto, você... E aquele texto podia entregar para quem quer que seja, procurasse um erro, nem de ortografia, nem de pontuação, de absolutamente nada, e a síntese que ele conseguia fazer do assunto. Então, a capacidade dele era realmente diferenciada. Bem, a gente vai continuar o programa aqui com um bate-papo, mas nós temos aqui, por exemplo, a Retranca 03, Verônica Nascimento, irmã do professor Peixoto, que mora em Belo Horizonte, né? Mora em Belo Horizonte. E nós temos um vídeo que ela enviou para nós, que está nas redes sociais dela, e que a gente faz questão de compartilhar com vocês. Por favor. Ontem eu perdi um irmão que não morava aqui, ele mora em Porto Velho, mas que nós éramos muito próximos, independente da distância, porque amor não tem barreira, não tem fronteira, não tem limite, não tem nada. E a dor, a saudade, isso aí não tem jeito, vai continuar para sempre, né? Vai fazer parte de mim, mas faz parte de mim também a fé, a certeza de que Deus faz tudo da forma e na hora certa. Primeiro, o carinho sempre aquece o coração da gente. Eu agradeço cada mensagem, agradeço cada palavra, cada gesto, seja no WhatsApp, seja no direct, que eu recebi de vocês. Obrigada mesmo. Tá aí, a Verônica, durante muitas vezes, lá de Belo Horizonte, ouvindo o programa, ela mandava as mensagens dela, não é, Joaci? E dava os pitacos dela, dava as opiniões dela, e enfim, e o professor Peixoto ficava sempre muito feliz, porque parecia para ele que ela estava cada vez mais próxima dele mesmo, com essa distância imensa. O Cláudio Carneiro, cunhado e amigo do professor Peixoto, também tem uma mensagem dele aqui, a gente vai assistir agora a Retranca 04, por favor. Oi, pessoal, dinossauros. Aqui Cláudio Carneiro, do Rio de Janeiro. Queria deixar um depoimento em homenagem a esse grande amigo, esse meu irmão Peixoto, Jorge Peixoto, Jorge, como eu conhecia, né? Que infelizmente não pôde permanecer conosco. Uma alma iluminada, uma cabeça espetacular, uma visão, um carisma, todos vocês sabem disso, né? E eu queria deixar essa homenagem, só contar um pouquinho a história de como nós convivemos aí em Porto Velho, essa Porto Velho que eu amo tanto, né? Morei 2 anos aí, e sempre que eu posso eu retorno e relembro, né, do tempo em que eu vivi aí, trabalhando na Ceron. O Jorge chegou com a Sueli aí no dia 20 de janeiro de 85, eu sei porque é feriado do Rio de Janeiro, né? Dia da cidade aqui do Rio de Janeiro, e ele chegou no dia 20 de janeiro às 7 da noite, direitinho, eu lembro direitinho do horário, com uma mala cheia de ferramentas, né? E
alugamos uma casa, nós 4, eu, a minha esposa, a Cida, que é a irmã da Sueli, ele e a Sueli. Passamos meses convivendo, depois cada um comprou sua casa, eu voltei para o Rio de Janeiro e ele permaneceu e venceu, né? Ele é um cara extremamente carismático, um cara que fala vários idiomas, um cara que tem uma ciência, literatura, nossa, eu não tenho como falar. O Jorge, o pai dele, o seu Jorge também, era professor de francês, mas também tinha uma cultura vastíssima. Eles estudavam a Bíblia em latim, em grego, discutiam questões antropológicas, epistemológicas. Era um cara realmente de uma cultura e de um carisma. Ele passava horas falando e a gente aqui babando, né? Então, além disso, era maçom, foi Rosa Cruz também, né? Militava nessa área também filosófica, né? Mística. Era uma pessoa espetacular. Então, eu queria deixar as minhas homenagens, meu grande abraço para vocês também, né? Um grande beijo nessa cidade que eu amo tanto, Porto Velho. E espero, né, que vocês consigam passar bem, ou menos mal, né? Depois dessa perda aí, que para mim é irreparável. Para todos nós, né? Um grande abraço para vocês e fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tá aí, Cláudio Carneiro, do Rio de Janeiro, falando do velho amigo. O Edgar Francisco diz assim: boa tarde, dinossauros, estamos ligados aqui, eu e a Cida. O programa foi onde o professor Peixoto mostrou toda a sua sabedoria e mostrou-se o gênio que era o imutável. Ó gênio! Obrigado, Peixoto. Nunca esqueceremos de você. Que Deus o tenha de braços abertos, você merece, diz o Edgar Francisco, emocionado também com a partida do professor Peixoto. O seu Joaci Loura, papai do Loura Júnior: oi filho, compartilho com todos vocês desse programa essa imensa tristeza pela falta do nosso querido professor. Abraços a todos e forças, beijos, te amo meu filho, está dizendo o seu Joaci Loura, papai do Joaci Loura Júnior, participando conosco. Eu gostaria que o microfone com a dona Sueli, por favor. Passa para ela o microfone. Dona Sueli, lá na sessão da maçonaria, sessão de homenagem ao professor Peixoto, na despedida dele, a senhora contou uma historinha que eu achei muito interessante. Como é que a senhora conheceu aquele galã, aquele gatão? Conta pra gente aí. Como falar da minha história sem contar, sem falar de Deus? Eu não vou. A senhora não quer tirar seus óculos para todo mundo ver como a senhora é bonita? Olha aí, meu olha tá aí. Inchado. Olha eu que chorei bacana. todas as minhas lágrimas. Não, mas é assim mesmo. Vamos lá. Como falar sem falar de Deus? Eu sempre fui uma pessoa que eu acho que eu nasci amando a Deus acima de tudo. E eu eu tinha uma missão, como todos nós temos uma missão aqui nessa terra. Eu queria cumprir a minha missão, eu queria ter filhos, eu queria ter filhos e ter um marido. Fala mais alto. Tá. E ter e ser a mulher na vida de um homem. Eu sempre falei, meu Deus, eu vou fazer a diferença. Eu vou fazer a diferença na vida dele, porque através de mim ele vai ser um grande homem. E eu pedi isso a Deus, e eu sempre filosofava, tem que ser uma pessoa honesta. Precisa ter dinheiro, a gente nunca... dinheiro não faz parte. Aí tem que ser uma honesta, trabalhadora. E eu pedi, foram 10 anos. Um dia ele apareceu na Rosa Cruz e eu o conheci. Passou um ano, eu segurei ele. Mas nesse dia que a senhora conheceu, a senhora chegou a falar com ele? Nesse dia, não. A senhora o conheceu só de vista? Só de vista. E ele ficou impactada? Ele... É porque ele era filho do meu professor e eu gostava muito do meu professor. Eu amo muito história, sabe? Eu amo ouvir história, eu amava as coisas. Eu amo história. Aí, ele era filho do meu professor e eu falei, meu filho é do meu professor. Aí passou um ano, ele voltou. Quando ele voltou, eu saí correndo, liguei para ele. Liguei não, segurei ele. Aí ele falou a assim... senhora correu atrás dele?
Não, era assim, eu era secretária, né? Que homem de sorte, viu, dona Sueli? Eu procurei falar com ele, né? Aí o que aconteceu? A gente começou a conversar. Não, mas teve uma amiga que disse pra senhora um negócio. É esse mesmo que tu quer pra ti? As minhas amigas todas falaram, porque ele era muito magro. Assim, tipo o filho dele. Só que o filho dele é uma Não, mas lá a senhora usou outra palavra. Uma versão melhorada a sua dele. amiga, lá... Dona Sueli, não me esconda nada. A senhora disse, lá na solenidade, que uma amiga lhe disse, mas ele é muito feio pra você. Foi. Não foi isso? Foi, falou mesmo. Era uma amiga, não várias amigas falaram. Aí o que aconteceu? Dali a gente começou a conversar. Como ela era na Fábio da Luz, até chegar lá no Meia, e eu morava no Meia, no Rio de Janeiro, né? Aí eu descobri que ele estava a vida inteira nas ruas do lado da minha, morou, estudou nos mesmos colégios que eu, e eu nunca conheci ele. Olha só. E eu falei assim, meu Deus, como é o caminho de Deus? Você pode viver a vida toda do lado do seu grande amor e não conhecer, mas com o poder de Deus, eu falo para minha filha, reza que você consegue. Agora eu agarro ele. Reza que você consegue. Aí, o que acontece? Aí a gente se conheceu. Dali, passaram 5 meses, a gente se casou. Olha só. E aí, meu cunhado, esse Cláudio, veio para cá, para Porto Velho, e falou, aqui tem emprego para você. Porque lá, gente, lá ele não tinha um emprego fixo, ele era freelance, consertava coisas, sempre gostou muito de ferramenta. Aí ele consertava coisas, era freelance, e eu sempre trabalhei, sempre tive trabalho, e ele era freelance. Aí o que aconteceu? Meu cunhado falou, vem para cá. Gente, ele veio para cá, em menos de um mês, ele conseguiu um cargo na Ceron. Depois ele foi chefe na Ceron. Depois ele trabalhou no Ceprord, eu acho. Ceprord? Trabalhou lá, e lá ele foi chefe. Depois ele trabalhou numa firma do Júnior Gonçalves. Supermercado, Irmãos Gonçalves. Ele trabalhou na firma do... perfeito. Daí, quando ele trabalhou nessa empresa de propaganda do Júnior Gonçalves, ele ficou 4 anos e foi várias vezes para os Estados Unidos, sabe? Foi para Miami. Bom, ele era o intérprete, né? Intérprete, e gerenciador, assim, mentor de toda a empresa. Aí depois que ele saiu do Júnior Gonçalves, eu acho que ele veio para cá. Aqui na SIC TV foi um grande marco na vida dele, porque aqui ele pôde exercer aquela função que Deus deu para ele. Entendeu? Ele muitas vezes comunicava comigo. Tudo que acontecia com ele me falava que ele gostava muito de conversar. E eu sempre fui uma boa ouvinte, eu sou aquela pessoa que gosta de ouvir. Então, eu sempre ouvi ele. Então, ele sempre comentava... Não, se a senhora não gostasse de ouvir, não ia dar certo. Eu não dava. De verdade, você falou certo. Ele falava e eu ouvia. Ele contava as coisas para mim que aconteciam. Eu não vou nem contar os lances todos que aconteceram na vida dele. Que eu chorava, que eu sou uma chorona, manteiga de rir. Eu não posso ver um filme na TV que eu choro. Aí, eu chorava com as histórias dele, sabe? Aqui na SIC TV, a menina falou assim, ele falava assim para mim, todo dia eu vou no RH e dou bom dia. Todo dia. Eu falei, todo dia. No financeiro ele fazia também isso. Mas eu acho que era esperteza dele para puxar o saco do financeiro. Do RH. É verdade. Dona Sueli, ele dizia para nós, eu quero ouvir da senhora, porque ele podia estar querendo só nos agradar também. Ele disse que esse trabalho dele aqui na TV foi o que ele ficou mais feliz de todos que ele teve na vida dele. Foi o momento mais feliz da vida dele. Foi isso mesmo, dona Sueli? Foi, porque foi onde ele pôde atingir o maior número de pessoas. Eu fui agora ali ficar bonita para ele, que eu acho que ele está aqui. Obrigada, meu bem, obrigada. Tá. Aí, eu fui ficar bonita para ele, cheguei no salão, falei assim, eu no meu marido... Aí a moça falou assim, seu marido morreu? Morreu. É o Jorge Peixoto. Jorge Peixoto, uma senhorinha, falou assim, Jorge Peixoto, mas eu assisto o programa. Ela mandou um abraço para você, viu? Obrigado. Manda um abraço para o Everton. Ela assiste todo dia, no sítio dela, ela assiste o programa. E muitas senhorinhas, quando eu ia no supermercado, sempre tiravam selfie. Ele comentava lá em casa o quanto que a repercussão dele tinha através da SIC TV. Por isso que eu não canso de falar para o Marlon. Marlon, muito obrigada. Muito obrigada, porque foi realmente o culminar da missão dele que Deus deu, foi através
de vocês. Flavinha, como é que é ser filha do professor Peixoto? Fala pra mim aí. É muita dor de cabeça ou não? Era bom demais? Era bom demais. Muito bom. Meu pai é maravilhoso. Ele é tudo para mim. Ele me ensinava todos os dias. Tudo, tudo, tudo. Qualquer dúvida que eu tinha, pai, me ajuda. Aconteceu isso, isso e isso. O que tu acha? Aí ele, é assim, 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 meu filho. Então tá bom. Então vou fazer isso. Aí ele sempre falava para mim, você tem que estar feliz. Se você estiver feliz com o que você está fazendo, é isso, tá certo, é o caminho certo. Você tem que estar feliz. Ajuda as pessoas, faz o que você acha que o seu coração está dizendo que é para você fazer. Aí eu, tá bom. Aí eu fazia alguma coisa, aí eu mostrava, Aí ele, tu tá achando esse bolo bonito? Tá bom. Tu tá se sentindo feliz com isso? Aí eu, não. Ele, então, apaga tudo e faz de novo. Olha até só. você ficar feliz. Aí eu, tá bom. E tudo isso na minha vida, é assim, qualquer coisa que eu vou fazer, eu tô feliz com isso. Realmente tá deixando meu coração quente. Eu tô sabendo que eu tô fazendo bem pro próximo. Tá dando certo? Tá. Então meu pai falou, é isso, é a verdade. O que ele falou pra mim é o certo. Porque ele é um cara muito iluminado. Era um muito. sábio, né? Muito, muito. Um sábio. Tudo ele ensinava pra gente, tudo, tudo. Aí eu mostrava pra ele os memes, pai, como ele é professor também, né? Aí eu, aqui tu vai falar isso pros jovens, pra tu entreter os jovens. Aí ele, Aí ele se amarrava, já pegava os negócios, chegava lá fazendo gíria na sala de aula. Aí todo mundo, meu Deus, professor, você é descolada. E ele, aí chegava em casa e a gente já combinava o que a gente ia fazer. O Marlon foi aluno dele. Foi. Sabia, Sueli? Não, eu Foi. não sabia. E o Marlon disse o seguinte, que todas as aulas, quando terminavam, os alunos levantavam e aplaudiam. E aplaudiam, sim. Ele encerrava a aula com aplausos. Você pensou que coisa sui generis isso? Quer dizer, como é que um professor consegue esse tipo de reação dos alunos? É verdade. Ser aplaudido, porque eu imagino, e aliás o Marlon definiu, que as aulas dele eram um espetáculo. Muito. Ele fazia uma performance quase que teatral para passar a matéria. Não é isso, Flavinha? E outra, sexta-feira, tu sabe que os jovens, né? Sexta-feira só querem ir pro barzinho da frente, ir pra balada, Sim. não quer saber de estudar, ninguém quer saber. Né? Aí todo mundo, a sala lotada, sexta-feira, tipo, umas matérias assim que eram Ninguém chatinhas, ninguém faltava, mas só que era tão legal. E ele chegava, tu acha que ele chegava com caderno, com notebook? Negativo, só uma caneta. E pronto, chegava lá, dava um show, todo mundo aplaudia, todo mundo interagia, todo mundo já esperava a próxima aula. Mas eu tenho uma historinha para contar. Por exemplo, o Marlon resolveu instituir alguns cursos aqui. E nós não trabalhamos no sábado pela manhã, o pessoal do administrativo. Só que esses cursos foram marcados para sábado pela manhã, ministrados pelo professor Peixoto. Quando o Marlon marcou, todo mundo fez cara feia. Puxa vida, nosso final de semana vai ser preso e tal. Minha amiga, na primeira aula, bastou para que passasse a semana inteira os colegas todos perguntando se ia ter aula sábado de novo, que todo mundo queria vir, por causa da aula extraordinária, divertida, alegre, produtiva que o professor Peixoto dava. E ele comentou com o Marlon, eu estou tão feliz, porque agora eu também voltei de novo a dar aula. Isso! Então isso, olha, gente, foi outro detalhe importante. Foi. As aulas dele aqui fascinou os colegas de trabalho que porque queriam agora todo sábado aula com o professor Peixoto. Fabiane. A Fabiane foi do nosso time também aqui, Fabiane. Minha querida amiga, como é que é ser filha do Peixotão, hein? A Fabiana é mais quietinha. Bota mais pertinho o microfone. É bem quietinho. Então, é cheio de emoção. Eu sou muito parecida com ele. A gente gosta de bater boca, ser cabeça dura, não mudar de opinião até que provem de fato que estamos errados. Então, assim... E quando tá errado, às vezes também não dava o braço a torcer. Eu não vou falar que eu estou errada. Interessa. Eu vou só no outro dia, talvez, eu mande uma mensagem falando errei. Mas bem curtinha. Só errei e fui moleque. Isso. Deixa ela achar que a lua é quadrada, não tô nem Quer aí. dizer que tu é turrona que nem ele. Sou. Teimosa. Sou. Aí a gente escolhia um assunto, eu e ele, a gente, vamos escolher hoje um assunto. Sei lá, bomba da piscina queimou. E a gente começava a debater, aquele era o assunto.
Aí a gente entrava numa, se a gente concordasse em tudo, a gente procurava alguém que estivesse errado pra gente discordar daquela pessoa. Aí, não, mas o cara fez que o atendimento dele não foi bom, então vai ser esse cara que a gente vai pegar no pé. Aí ele, porque o cara não foi bom comigo, ele me atendeu mal. Eu falei, mas são as pessoas são más. E aí eu brigava com ele porque eu tava defendendo o cara que eu também achava que tava errado. Mas assim, tinha que ter a confusão. Aí O confronto. A gente tinha que entrar numa e a gente passava dias assim. Aí depois ele mandava mensagem, né? A gente não pode... Ele errando. Né? A gente não pode ficar falando, achando que as pessoas sempre vão ser como a gente. Tá? Aí eu falei, então, pronto, acabou. Aí vamos pro próximo assunto. Aí uma folha caiu, aí pronto. Aí a gente entrava num. Mas a gente entrava sabendo que a gente tinha que debater o assunto. A gente gostava de debater tal assunto e ficava nele. Mas a gente aprende muito com esses debates também, assim né? Que a gente coisava. A gente sempre buscava. Às vezes a gente não confessa, mas que aprende com o outro, né? Aí eu falava, sabe que eu nunca vou estar errada, né? Eu sei, esse é o problema. Então pronto. Olha aí a Peixotinha, ó. E o Israel, hein? Tá quietinho ali, o Israel é de pouca conversa, mas ele sempre dizia, olha, o meu filho, se eu sou gênio, ele puxou a mim. Como é que é, Israel? Tu gosta de estudar também, de ler como teu pai? Eu gosto de estudar, eu sempre tive essa afinidade e a maioria dos debates que eu tinha com ele era sobre algum assunto científico ou interpretativo. O último debate que eu tive com ele era porque eu precisava arrumar a fórmula de um calibrador do módulo de sódio, cloro e potássio, um equipamento enorme que faz sódio, cloro e potássio. E eu precisava arrumar um calibrador dele, só que a fórmula não batia. Só que eu tinha vários outros calibradores de diferentes concentrações. E aí eu mostrei tudo para ele, eu falei, olha, como é que eu resolvo isso aqui? Ele fala, calma, vamos fazer o seguinte. Ele me dá todas as concentrações das fórmulas, eu imprimi tudo para ele. Ele faz o seguinte, pega 5 ml desse, 2 desses, 65 desses, junta tudo num só e coloca 2 ml de água. Tá, vou tentar. Fiz a fórmula para ele, coloquei no equipamento e funcionou. Olha. Eu virei para ele e falei assim, mas como é que tu sabia? Eu falei assim, não, então vamos lá. Aí ele foi me explicar e eu entendendo mais ou menos o que ele estava falando. Eu falei, tá, eu entendi o que tu quis Isso falar. tem a ver com química, né? Tem a ver com química também. É porque ele era professor de química, ele formou químico, né? O Joaci está lembrando aqui isso agora. Ele falava que ele era químico. Ele é. Ele é autodidata. Ah, ele era autodidata em química. Ah. Sim, e aí, Israel? E aí, quando funcionou, eu falei, pai, funcionou. O calibrador funcionou, calibrou a máquina. Aí ele falou, funcionou? Olha só, tá vendo? Aí você pega essa informação, guarda pra você, ó. Guarda contigo. Quando tu precisar, tu vai ter a resposta na mão. Aí os caras falam assim, pô, o Israel é o cara, ele resolveu o problema. Aí eu falei, né? Já resolveu, né? Bom, ele era também um grande espertalhão, né? Ele era um espertalhão. É, ele era um espertalhão. Ele gostava de tirar vantagem. Que bacana, Israel, que bela história, que coisa, né? Joaci, de vez em quando ele cochichava no teu ouvido aí, não é? O que ele te falava? Ele falava coisas sobre... Principalmente quando a gente falava sobre alguma frase em latim, ele amava o latim, né? Tanto que o WhatsApp dele tem uma frase em latim, né? Aquela célebre frase que Júlio César... que Cícero falou no Senado, eu não sei falar igual ele, mas quo usque tandem abutere Catilina patienta nostra. Até quando, Catilina, abusarás da nossa paciência? Olha só. Essa é a frase que está no WhatsApp do professor Peixoto. E se aplica. É tu. Exatamente isso. Gente, olha aqui, ó. Voos atrasados, cancelados. As férias estão virando dor de cabeça. Que tal transformar isso no melhor road trip de sua vida? Na Pemasa você encontra tudo o que precisa para preparar o seu carro e cair na estrada sem preocupações. Peças, pneus, lubrificantes e serviços. Tudo com qualidade que você confia. E o melhor, pagamento em até 21 vezes no cartão. Pemasa, o seu revendedor oficial Goodyear. Paz no trânsito começa por você. Veja só esse recado. Amor, acabei de receber uma notificação. O quê? A passagem foi cancelada. Meu Deus, e agora? Não vai ter mais viagem? Papai, mamãe, tive uma ideia, vem aqui.
É isso. Ainda vamos viajar. Amor, Oi. mas tem uma coisa. O quê? Precisamos da manutenção do carro antes de viajar. Eu já tenho uma solução. Pemasa Autopeça. Na Pemasa você encontra tudo o que precisa para preparar o seu carro e o melhor, com pagamento em até 21 vezes no cartão. Férias sem estresse, só na Pemasa. Tá aí, gente, só na Pemasa. A Natana Paula dizendo aqui, ó, me emocionei com a filha dele, a Flávia. Olha, ela manda uma carinha de choro. Viu que coisa, né? Muito legal. Deixa eu ver quem mais aqui tá conosco. Mandei mensagem do Dr. Wellington. Deixa eu ver. O Marlon enviou um conteúdo dele nas redes sociais. Ele postou isso. O Marlon não é um grande frequentador das redes sociais, mas o professor Peixoto obrigou ele, pela saudade, a fazer isso. Ele disse assim, o Marlon: lembro de tê-lo conhecido enquanto aluno na faculdade e me tornado seu fã. Eu era apenas mais um de todos os fãs daquela sala de aula. Depois me tornei seu fã quando o contratamos para uma palestra em um evento da empresa. Ali meus colegas se juntaram a mim e também se tornaram seus fãs. Depois começamos a trabalhar juntos. Virei fã do meu colega de trabalho, que já era por 2 vezes meu ídolo. Aí então o senhor se tornou um dino. Eu, Porto Velho, Rondônia, Brasil e o mundo nos tornamos fãs do novo comunicador. Que privilégio poder conviver com o meu 4 vezes ídolo. Sem nem perceber, no meio de tudo isso, aquele ídolo se tornara meu amigo. Inteligência única, humor sem igual e uma generosidade difícil de ser superada. Obrigado por tudo, Peixotão. Mesmo o senhor me deixando na mão agora, sou muito grato por tudo que construiu na minha vida. Agradeço por ter podido ouvi-lo dizer que me amava e também por ter o dito. Do lado de cá a gente segue como o senhor sempre pregou. Nem medo, nem dinheiro, nem preguiça. Nos ilumine de onde o senhor estiver. Daqui vou sempre pensar: o que o Peixoto faria? E tenho certeza que vou muito mais acertar do que errar. Te amo, meu amigo. Marlon Leone, o nosso CEO, que aliás, eles tinham uma sintonia incrível. Ele adorava o Marlon e o Marlon adorava ele. Impressionante, impressionante. Lindo texto do nosso querido Marlon. Parabéns. Kiko, lá em São Leopoldo, irmão do Sérgio Pires. Boa tarde, estou vendo o programa, eu e minha esposa Gilda participando aqui. Tem uma outra retranca 05, professor Peixoto participando do programa. Vamos lá. Eu quero começar o programa de hoje pelo professor Peixoto. Pronto. Vamos começar meio atravessado hoje, mas quem sabe, começando atravessado, a gente termine com o programa arredondado. Pode ser. Boa tarde, professor Peixoto. Boa tarde a todos, boa tarde, dinossauros, jurássicos, triássicos, de todas as eras geológicas, todas as eras do planeta Terra. Interessante. O que é? O senhor botou o aparelho de surdez e agora fala mais alto? Agora eu falo mais alto porque eu estou entendendo o que o senhor está falando e este aparelho, pela sua tecnologia, é capaz de interpretar nuances da voz que me dão exatamente o que é que o senhor está pretendendo com as perorações. Professor, senhor, era só para o senhor dar o seu destaque, só isso. Era uma coisa simples também, mas eu fui o senhor não provocado. percebe quando o senhor está saindo do roteiro do programa? Eu fui provocado sem a menor necessidade e haverá resposta. Eu garanto aos senhores que estão me vendo agora. Há resposta para tudo aqui. Tudo tem consequência nessa vida. Tudo. E aí ele já deixa uma mensagem, né, Yuri? Tudo tem consequência nessa vida. Ele não
Ele não construía uma frase por acaso, né? Não ficava no vazio. Não. Ele sempre deixava algo pra gente pensar. Você conversava com ele quando você ia desligar o telefone, o tchau dele tinha uma mensagem. O tchau dele tinha uma mensagem. No ano novo, quando a Flávia e a Fabiane foram embora de casa, no dia 1º já, era por volta de 4 horas da tarde, ele levantou para ir, a Fabiane falou, não, você fica aí. Fica aí porque a conversa tá boa, você tem que ficar. E ele ficou conversando com a gente até tarde. Meu sobrinho foi levar ele em casa. E meu sobrinho contou. Quando ele desceu do carro, tchau, ele abaixou no carro e falou para todo mundo dentro do carro, olha, o ano está começando agora. Não sei a frase que ele falou, mas relativo àquilo. O ano está começando agora, vocês tratem de ser felizes. Procurem a felicidade. Não esperem para chegar no final do ano. E falou mais algumas coisas, né, que eu não estava lá. Mas ele, para dar tchau, ele deu uma mensagem. Ele transbordava essa coisa da sabedoria e até da autoajuda, né? Sim. Você o tempo todo. Eu recebi a mensagem, eu acho que deve acontecer com vocês Conosco também. Eu recebi uma mensagem do nada. Eu abri o celular, ele falava, eu estou escrevendo para te dizer alguma coisa, tal. Ele lembrava da pessoa e escrevia uma mensagem. E ali você podia seguir aquilo durante seu dia, né? Porque ia ser uma mensagem boa. Ele era aquela luz, eu falei isso naquela entrevista que fui pego de surpresa aqui, né? No dia do falecimento dele, era aquela luz que atravessava o pântano sem se contaminar e te orientava. Pode seguir por ali, né? Pode seguir por ali que você vai bem. Irã Galo. E o nosso Peixotão, hein? Rapaz, eu estou aqui atrás das mensagens que ele mandava para mim, né? Sim. Professor Peixoto, né? Tem muito que procurar, porque são muitas. No dia do meu aniversário, ele mandou assim para mim, ó. Comemoro o seu aniversário. Cada dia que vivemos é um presente do eterno. Obrigado por sua amizade, felicidades. Ele sempre agradecia pela amizade, né? Era impressionante. E Everton, falando sobre essa paixão que ele tinha na comunicação, de estar aqui com vocês no grupo, vou ler aqui uma mensagem que ele mandou que retrata muito bem o que a dona Sueli também falou sobre a questão de ele conseguiu unir o alcance a milhares de pessoas e também, com as palestras que ele dava aqui no grupo, reviver, né, a sublime profissão de professor. Em um certo dia ele disse para mim, o poder que temos para transformar a sociedade é imenso. Deus não o concede a qualquer um. Nós todos sempre tentaremos merecer a dádiva de poder falar aos ouvidos e mentes de milhares de pessoas todos os dias. E aí embaixo ele coloca, eu, ainda que fora de sala, continuo professor. Pense se não é. E começou a rir. Então, assim, isso retrata, de fato, o quanto ele era feliz em chegar a milhares de pessoas com seu conhecimento e, ainda assim, continuar podendo ser o professor que ele era brilhante. Muito legal. Eu sou obrigado a chamar um intervalo agora. Deixa na ponta da agulha aí, Joaci. Então, a gente vai para o intervalo, mas a gente já volta com mais Professor Peixoto. Agora, 13 horas e 3 minutos em Porto Velho. Joaci Loura Júnior, você recebeu uma mensagem muito significativa do professor Peixoto, né? Um áudio. Um áudio de 1 minuto aproximadamente, em 9 de agosto. Joga aí, vamos prestar atenção. Bom dia, meu amigo. Sobe o som. O bom da vida é aquela medida em que a gente vive mais tempo, aprende a natureza dos presentes especiais, dos presentes que realmente valem, entre os quais eu destaco, no seu caso, com tranquilidade, que é poder privar da sua amizade, do seu respeito e do seu carinho. Saiba que se há alguma honra
em ser meu amigo deriva exatamente da sua qualidade de pessoa. Que Deus abençoe imensamente a ti e a sua família toda e todas as pessoas que você gostar. Que Deus abençoe todas as pessoas que gostarem de você, que serão pessoas de excelente gosto. Muito obrigado. Eu espero poder continuar contando com o seu olhar carinhoso, sua fala doce, mais firme, inteligente, porque isso sim faz a vida ser um pouco melhor. Fica com Deus. Olha aqui, que tesouro essa mensagem que tu tens aí contigo, viu, Jaci? Ô Everton, posso ler uma mensagem que ele mandou Por favor, para mim dia por 31 favor. de dezembro? Por favor. Porque nesta mensagem aqui, a gente vê o tamanho da humildade desse cidadão. Beni, meu mestre, daqui umas pouquíssimas horas será ano novo. Pois bem, antes que 2025 comece, quero agradecer a ti pela fraternidade com que sempre me tratou. Desejo que tu e todos aqueles que tu amas e que te amam tenham ao teu lado um ano novo com a plenitude do bem e da justiça. Desejo ainda, por favor, aqui é demais, que continues a ter tolerância comigo e que persistas em continuar a ser meu irmão e amigo. Você é muito valioso para mim. Que o Eterno te abençoe e te guarde em 2025. Eu te reconheço como irmão. Vocês viram que coisa, que tesouro que a gente tinha aqui com a gente, né? Que homem valioso. Olha do que nós tivemos que abrir mão. Uma tristeza mesmo. Você já não se acostuma com isso. Com a ausência de uma pessoa com tamanho valor espiritual, como tinha o professor Peixoto. Uma pena. Gente, eu recebi a notícia do falecimento do professor Peixoto. Qual é o horário efetivo que os médicos deram o falecimento dele? 18h15. Pois é, eu tomei conhecimento às 19h10. Eu estava ainda deitado, me preparando, ia me preparar para vir para o jornal, e aí a minha vida virou uma revolução. Eu saí correndo para o computador, primeiro me arrumei todo, botei terno, gravata, aquelas coisas todas, que demora. Por volta de 7h30 eu fui para o computador e cheguei na emissora, 8 horas, até um pouquinho atrasado. Fizemos um programa diferente e eu fiz o meu editorial feito assim em 15 minutos. E a gente vai rever esse editorial agora. O título desse editorial, eu já vou aqui passar para vocês antes que... É o seguinte... Peraí, mais fácil aqui. O título do editorial é: Sem o professor Peixoto, o papo de redação não será mais o mesmo. Vamos rever. E agora, para você refletir junto comigo. O papo de redação nunca mais será o mesmo. É com o coração em frangalhos e com a alma despedaçada que esse editorial dedica alguns minutos à memória de uma das pessoas mais queridas que fizeram parte das nossas vidas. O professor Peixoto. O papo de redação nunca mais será o mesmo.
O nosso querido, amado, genial, engraçado, bondoso, inofensivo e inesquecível professor Peixoto foi morar lá no céu. E com certeza já está ao lado do Criador. O papo de redação nunca mais será o mesmo. Há uns 2 anos atrás, o nosso professor Peixoto já havia nos pregado um susto. Nos disse o médico, na época, que ele foi ao céu e voltou. Seu lindo coração, aliás, de nós era o que tinha o mais lindo e bondoso coração. Acreditem nisso. Mas dizia eu, seu lindo coração parou de bater. Mas voltou. Talvez até porque era um homem teimoso. Quando botava algo na cabeça, nada conseguia mudar aquele seu pensamento. Imagino que Deus, naquela época, já precisasse dele lá no céu. Mas teimoso como um velho dinossauro, ou como um dinossauro velho, como queiram, teimou e voltou. Agora, não teve jeito. O professorzinho, como eu gostava de chamá-lo da intimidade, se rendeu ao pai. E agora, o papo de redação nunca mais será o mesmo. Mas é preciso dizer que o professor foi embora feliz. Feliz. Ele era incansável quando falava de sua verdadeira vocação. Embora fosse aplaudido pelos alunos ao final de suas aulas, meu filho Marlon, e atual gestor do nosso grupo SIC, foi aluno dele na Faculdade de Administração. E é testemunha viva disso. Suas aulas terminavam em aplausos, pois, mais do que uma aula, era um espetáculo de improvisação e performance. O papo de redação nunca mais será o mesmo. E por que foi embora feliz, como eu falei ainda agora? Porque tinha uma linda família que o amava. E porque nos seus últimos anos se encontrou com a sua real vocação, que era a de um exímio e nato comunicador. Era de nós também o que melhor, muito melhor, sabia comunicar. Embora pudesse se dizer que entre nós, como radialista, o homem de televisão, fosse um novato. Mas era um gênio. Quando ligava o microfone ou lhe apontava uma câmera, a câmera de TV, ele assumia um personagem maravilhoso, contestador, engraçado, ácido, bondoso, pregador. O papo nunca mais será o mesmo. Professorzinho não era para o senhor ter ido embora tão cedo. Já há um vazio em todos nós. Seus milhares de telespectadores e ouvintes estão certamente agora a chorar a sua partida. O senhor já era alguém da família de tanta gente. Para muitos e muitos, o senhor, dentre nós, para muita gente, como eu dizia, o senhor era o preferido. Primeiro foi Sérgio Melo, que o coração parou e levou embora. Agora, o senhor. E eu lembro que eu sempre dizia, quando o Sérgio Melo partiu, que ele, Sérgio Melo, era o melhor de nós.
o senhor professor. Chegou para substituí-lo e, de novo, Deus Pai leva o melhor de nós. Definitivamente, o papo de redação nunca mais será o mesmo. Este é o SIC News, o jornal que chora a partida de um querido comunicador e, acima de tudo, um querido amigo que vai morar para sempre nos nossos corações. Pois é, gente. Acho que todos nós, o Joaci estava junto conosco nessa noite, Beni, Sérgio. Foi um momento difícil, né, para a gente, porque poucos minutos antes a gente tinha recebido essa bomba de notícia, né? Hein, Beni? Foi duro, né? O Everton, é aquele momento, pelo menos comigo acontece isso, você fica sem as pernas, você fica desorientado, você não sabe o que dizer, você não sabe como agir diante de uma notícia como esta. É muito complicado, para mim é muito complicado. Eu me perco, eu não sei como agir, não sei como fazer. E quietinho lá no canto, é deixar as lágrimas correrem e pedir que Deus o receba lá no seu reino. É a única saída. Ítalo Donini mandou pra gente essa mensagem aqui. Buenas, rápido, ligeiro e direto. O velho briguento da Ritalina vencida, ele gostava de dizer isso, que o professor Peixoto, ele tomava remédio vencido para agir do jeito que ele agia. A Ritalina era vencida. Então ele já deve estar se divertindo e rindo muito lá ao lado do nosso arquiteto do universo de nós todos. Brigavam comigo, mas estou aqui ajeitando a vinda de vocês, estaria dizendo o professor. Não tive coragem de vê-lo no velório. Preferi guardar a alegria e o sorriso dele no dia em que lhe presenteei com um chapéu de boiadeiro no programa de rádio. Mas só desejo que esteja bem. Recebam todos os meus sentimentos pela perda. Que Deus conforte a todos de um grande quebra-costelas do tamanho do meu Rio Grande e o carinho da minha e da nossa Rondônia. Diz aqui o Ítalo Donini. Cláudio Carneiro, uma pergunta para a dona Sueli. E os cachorros como estão sem o professor, dona Sueli? De vez em quando os cachorros davam uma surra nele também, né, dona Sueli? As quedas. Não. De vez em quando os cachorros botavam ele pro chão. É o Theo que dormia com ele todos os dias na cama dele, do lado dele. Ele falava que ali era o lado feliz, que o meu lado era o lado... Aqui era o lado feliz, vem pra cá, meu filho. E a gente chama os cachorros de nossos netos, né? Sim. E os cachorros dormiam com ele. A Pipoquinha, que a cachorra da Flávia, sempre dormiu debaixo da nossa cama. E o Theo, que é o cachorrinho da Fabiane, vinha para já. Ele acordava de manhã, a Fabiane aí ficava um tempo na nossa cama. E aí ele ia para casa da Fabiane. Ela acordava 4 horas da manhã, jogava ele para cá. Ele falava assim: Sueli, o Theo chega aqui, sobe em cima de mim, fica mordendo a minha cabeça para me acordar. E ele fazia isso, o Theo, o tempo todo, ficava puxando um pouquinho o cabelo que ele tinha, ele puxava. Mas, olha, você veja bem... Dá para perceber que eles sentem a falta dele? A presença física dele? Dá para perceber? Flávia, explica aí, dá para perceber? A Pipoca tá desesperada, ela fica grudada lá comigo, aí olha, vai para lá, vai para debaixo da cama. Deve procurar morde, e não é. Procura, ela olha assim...
não vê, aí vai morde as pessoas que nem era pra morder nem nada. Ela tá sentindo muito, porque eles eram muito Tadinha. grudados. Tá. E o Theo também. Cachorro é isso mesmo, né? Eles Os sentem. cachorros eles sentem a falta do chefe, do dono. Sentem. Muita. Olha aqui, Amós de Ji-Paraná. Sempre gostei muito de ouvir os comentários do professor. Mas a melhor frase dele para mim é essa aqui. Eu não sei o que eu não sei. A frase que um dia ele proferiu aqui. Lucas, professor Peixoto deixará muita saudade. Eu, infelizmente, não o conheci pessoalmente, mas comecei a assistir ao Papo dos Dinos por causa dele. E sempre esperava a semana toda para ver o destaque que ele levava para ser discutido no programa. Meus sentimentos à família e aos dinos, Lucas. Boa tarde aos amigos dinos, o nosso professor se foi. Que Deus o tenha, mas e as brigas? Com quem o Beni vai brigar agora? Se vira, Beni, eu amo a todos vocês, mas o professor vai fazer uma falta grande. Francisco Pereira de Cacoal, acompanhando a gente agora. Marcelo de Ji-Paraná, aos sábados do almoço fica mais triste. A perda faz parte das nossas vidas, mas o professor Peixoto vai ficar em nossas memórias, um homem culto, direto e autêntico. Que programa emocionante! Deus abençoe os familiares, amigos do professor. Que os dinos tenham força para continuar sempre utilizando os ensinamentos do professor Peixoto. É verdade. Everton, Pois não? me veio aqui à memória algo que eu acho que, estando com a dona Sueli aqui, os filhos, eles podem falar melhor do que eu. Acho que ele vivia um momento tão feliz e ele se mostrou um comunicador nato, é porque ele, como professor, o microfone deu amplitude aos ensinamentos dele. Então, ele não ficou limitado a uma sala de aula. Era a oportunidade que ele tinha para ensinar. Mais gente. Mais gente a respeito de qualquer assunto. Aquela mola. Exatamente. Né, Então, e aí algumas vezes ele falava sobre isso. Eu preciso falar. Eu preciso que as pessoas saibam sobre isso. E o professor, aquele mestre de fato que ele era, ele ficava muito feliz em poder passar a mensagem. Algumas pessoas não entendiam, às vezes, as mensagens que ele falava, né? E aí, mas aí ele passava a mensagem. Algumas conseguiam captar. Algumas eram subliminares também, Também, né? Ele tinha uma que eu adorava, cara. Quando um cidadão chamado Sérgio Pires tinha a mania de contradizê-lo, de não aceitar a opinião dele, ser contrário àquilo que ele está falando, não tinha dúvidas. Ele dizia, seu Sérgio Pires, eu sou feio, mas não sou burro. O Beni está falando que ele contestava a mim. Na verdade, a grande batalha aqui é entre ele e o professor. Eu fui coadjuvante aqui nessa briga. Cimero, o Sindicato Médico de Rondônia, a voz forte e atuante dos médicos no Estado, defendendo os direitos da classe, promovendo melhores condições de trabalho e valorização profissional. Veja só o recado. Olá, pessoal. Aqui é a doutora Flávia Lenze, presidente do Sindicato Médico de Rondônia. 2024 foi um ano difícil para a classe médica. Tentaram mais uma vez emplacar a famosa narrativa de que a culpa é do médico pelos problemas da saúde pública. Uma ideia injusta e a qual sempre combatemos. O Cimero esteve firme, dia após dia, lutando para proteger os médicos do Estado e fortalecer a nossa profissão. A falta de recursos, a precarização do sistema e a falta de valorização dos profissionais da saúde não são culpa de quem está na linha de frente, e sim das políticas públicas. Nosso trabalho é incansável e em 2025 continuaremos a trabalhar juntos pela valorização da nossa profissão. Porque, no fim, garantir o respeito aos médicos é garantir um atendimento de qualidade à população. A culpa não é do médico e esta luta é por todos. Tá aí o Cimero, doutora Flávia Lenze. Aliás, a doutora Flávia Lenze mandou para mim mensagem assim que ela soube do falecimento do professor Peixoto.
e diz que lamentava muito não estar presente em todos os atos de despedida dele, mas ela se encontra fora do estado. Mas, enfim, recebemos o carinho e a solidariedade da doutora Flávia Lenzi, que era outra fã do professor Peixoto. Tem aqui, Retranca 07, mais uma pérola do professor Peixoto. Vamos ver. Beni, eu quero registrar uma injustiça total, absurda. Mais uma cometida contra o contribuinte brasileiro. Não é possível. Será? O imposto de renda não aceita dedução de gastos com cachorro. Ou seja, Claro que toda a não. grana que eu gastei com a Luna, não vou ter como abater no imposto de renda. Impressionante. Olha, é um abuso mesmo. Você imagina o cara gastar o rádio para falar uma coisa dessa? É difícil. É difícil. Aí tu que é responsável, Everton. O Everton é que é culpado. Tu que é responsável. Não, mas eu tô não é o Beni o culpado? Não é o Beni que é o diretor do Não, o programa? Beni é o presidente. Ele tem nada a ver. Não meta vem nessa história não, que tu morre. Ai. Beni, acho bom chamar os comerciais antes que seja tarde, viu? Cara, pela brigadeira não, rapaz. Chamar o SAMU. E eu já tô agoniado. Aquele que traz... negócio- Aquela Camisa de força. Camisa de força. Quem é que traz? O SAMU Não, traz? SAMU. Não tem o seu tamanho, Sérgio. Tá em falta o teu tamanho. Abraço. Abraço. Boemba! Vocês viram ali, né? Ele diz, não tem do seu tamanho, Sérgio. Abraço. O final dele era sempre o abraço. Ele xingava o ouvinte. Ele disse, mas o professor não fala assim com o ouvinte, professor. Tem que respeitar. Eu que respeitar que é nada. Abraço. Era uma figura, rapaz. Tem uma outra aqui. Vamos soltar outra do professor aí. Outra pérola dele. A 08. Pergunta aí pro professor se ele não acha que precisa aumentar a dose de triptanol 25. Eu vou perguntar pro meu médico, tá? Depois tu manda o teu CRM primeiro. Mas é um grosso mesmo. Não, mas a pessoa vai querer se meter na minha doença. Uma mulher fina como a Eliette mesmo. Não, Eliette. O veterinário se... Eu tô aqui do lado do médico. Aquele é médico, ó. Eu vou lhe dizer mais. Qualquer veterinário trata o senhor. E não é qualquer médico. Esse aqui é um médico que representa os médicos, né? Isso aqui vale por alguns médicos no Brasil, né? O meu querido Jackson, papai da Natana, meu sogro, participando. Boa tarde, Everton. Ficou ótima a sala do papo de redação. Bem como todos de camisa polo. Mas vocês estão muito quietos. Cadê as rixas, conflitos, as resenhas? Até o professor tá calmo hoje. Um abraço a todos, em especial a esse ícone Beni. Eu acho que o Jackson ligou agora a TV, porque já quebrou o pau aqui. Eles quase destruíram o estúdio aqui, Jackson. Mas o Beni não socou a mesa ainda hoje. Não socou a mesa hoje. Olha aqui, olha só aqui, magoada, entristecida, chorosa. Diz aqui a Eliette Melo. A Eliette Melo diz assim, eu só tô querendo ajudar, só isso. Tá bom. Você não vai pedir desculpa para ela, professor? Desculpa, traz o CRM. Não, o professor. Não, deixa, pode desculpar sem Seja CRM. humilde, professor. Pode ser humildade. CRMV. Ele não ficava no meio do caminho, né? Não tinha jeito. Você recebeu a mensagenzinha dele? Tem aí? Tu? Do professor Peixoto. Várias nós estamos falando dele. Não, mensagens... O assunto hoje não, é o mas professor Peixoto. são várias mensagens. Mensagem de Natal, mensagem Prepara uma de... aí para mostrar pra gente, uai. Posso mostrar uma? Pode, deve. Sendo do professor Peixoto, do entendeu, professor né? Peixoto. O programa é do professor Peixoto. Não, aquilo que a gente estava... Nós estamos falando aqui tanto, né, da capacidade, da inteligência, das condições, né, intelectuais dele, e o Beni destacou bem a humildade dele, né, como ele cativava a gente, como ele era envolvente. Na maçonaria, ele era aqui o delegado
litúrgico do rito. Ele era a autoridade máxima do rito no estado de Rondônia. Então, todos nós estávamos abaixo dele. No dia 23 de novembro, ele mandou: meu irmão, bom dia. Quero lhe enviar um bom dia e consignar que reconheço e admiro sua atitude no comando no âmbito do nosso rito. Ele era o presidente, né? Você, meu irmão, tem uma postura muito adequada e proativa. Por conta da minha sinceríssima amizade por ti, sinto-me à vontade para lhe invejar, entre parênteses, sem maldade, claro, seu modo de agir. Minhas congratulações por tudo que tem feito pelo rito. Me lembra um conselho talmúdico, abre aspas, nunca meça a colheita pelos frutos obtidos, mas pelas sementes lançadas. Olha Tríplice abraço. Profundo. Quer dizer, ele agradeceu uma coisa que não há necessidade, não precisa. Ele passava o dia agradecendo. Ele é o presidente, ele que faz. Nós devemos obediência a ele. Mas ele sempre, agradece. E o que você faz? Você trabalha o triplo. Ele sempre queria era servir, né? Exatamente. Olha um recado que eu recebi dele. Disse assim: agradeço muito a Deus e a ti pela oportunidade de atuar, colaborando com a melhoria do lugar onde escolhi viver. Só tenho sido abençoado com bons amigos e, de fato, com sucesso na vida. Pois sucesso, como dizia Roberto Chiniachik, sucesso é ser feliz. Shalom. E aí ele encerrava com a pérola, né? Não precisa responder. Só de me ouvir já está muito bom. Que coisa, hein? Ele mandou uma aqui. A grandeza, né? Abre mão até de uma... Da resposta, não. As pessoas hoje ficam esperando, né? Ah, eu mandei a mensagem, não falou nada. A pessoa não deu bola para mim. Nada invasivo. Não. Eu só me ouvir já está bom demais. Aqui, do nada, dia 29 de dezembro agora, ele mandou uma mensagem para mim assim: há 3 tipos de pessoas no mundo. Os inteligentes, que aprendem com a experiência dos outros. Os medíocres, que aprendem com a própria experiência. E os demais, que não aprendem nada. E aí ele citou o autor da frase, o Sua Alteza Sereníssima Otto Eduardo Leopoldo von Bismarck. E aí era assim, ele soltava essas mensagens, sempre ensinando a gente. Eu tinha do professor aqui várias mensagens de amizade, de amor, de carinho. Obviamente que elas foram apagadas com o tempo e vão me fazer muito falta. Escolher um botão. Muita falta. Mas como é que tu apaga um negócio Mas desse, eu cara? apago tudo das minhas, porque eu tenho tantos contatos quanto tu. Olha, eu tenho mensagens do professor Peixoto desde que ele nasceu. Não, mas não tenho, infelizmente. Antes dele mandar, você já tinha. É verdade. Eu insensível. Eu quero dizer o seguinte, a única mensagem que eu gravei dele é a seguinte. Serginho, aquele Pix que eu te mandei, se tu puder me devolver, me ajudaria muito. É a única que eu gravei. Olha, eu vou dizer uma coisa para ti. Um abraço, professor querido. Agora, essa é a mentira que não tem futuro. Eu duvido que em algum momento da vida do professor, vocês me desmintam se eu estiver falando a verdade, ele se preocupou com dinheiro. Nunca. Fala aí. Jamais. Pega o microfone, alguém. Jamais. Ei, dona Sueli, eu já falei isso aqui em outros programas, eu nunca vi ele se preocupar com o dinheiro. Ele era a pessoa mais despojada das coisas terrenas. Verdade ou mentira? É verdade. Quando eu fui trabalhar no Senac, eu cheguei lá, eu passei no concurso há uns anos atrás aí. E eu cheguei lá, assim, conversando, ninguém me conhecia, né? Quando as meninas souberam que eu era a esposa do professor Peixoto, várias lá estudavam com ele, vieram todo mundo me falar. Aí falava assim, é verdade que ele só tem aquela calça jeans? Eu falei, é verdade. E não adianta ficar falando para ele comprar, porque ele não vai, ele só vai com aquela. Ele falava que minha calça jeans. Vaidade zero, né? Vaidade zero. Ele não tinha 2 camisas, ele só tinha uma camisa. E não fazia questão de ter 2, era uma, para ir na maçonaria. Não tinha espaço na cabeça dele. Não tinha espaço. Não, mas era uma pessoa completamente despojada. Vocês lembram aquelas tatuagens do professor? Sim. Ele explicou para vocês? Não.
Não, Ele não, nunca explicou acho que pra não. vocês? Ele falou uma vez na rádio pra gente, eu só Falou? não lembro agora. Não lembro, Aquilo não tem lembro. a ver, me corrige o Israel que está aqui sabe disso, com mitologia germânica. Não é mitologia grega. É mitologia... Tô certo, Israel? Olha lá. Tá lá, por favor. É mitologia germânica. Ele começou a me explicar no Natal. No dia de Natal. Começou a explicar. E cada uma diz Mas alguma coisa. Muita coisa. É muita coisa envolvida ali. Não é uma coisa qualquer, não é um bicho. O que isso aí quer dizer? É longa a história, hein? Precisa de um Não, programa. Então tá. Então Precisa de um programa. Vou deixar para semana que vem. Ele ficou umas 3 horas me explicando e eu confesso, não lembro. Gente, Não lembro. Beni Andrade pedindo desculpa, retranca 09. Vamos ver o que é isso. O professor anda muito esquerdista. Está dizendo aqui o nosso Anderson Marinho. Valeu, Anderson. Eu vou para o intervalo. Professor, eu não lhe concedi a palavra. Mas é um absurdo. O senhor está cerceando a liberdade de expressão. Acabei de lhe dar, errado. Acabei de dar tempo dobrado para o senhor antes. negócio aqui agora. Eu quero publicamente aqui pedir desculpas pelo... O senhor tem que lavar a boca com sabão que o senhor falou palavrão. E mais, e tem que arrumar a mesa. Eu quero pedir desculpas ao senhor, mas é para o senhor parar de me encher o saco. E eu quero pedir desculpa ao senhor, porque o senhor pediu desculpa, porque eu pedi desculpa. Pronto, acabou. Intervalo e a gente volta logo. Sem desculpas. Mas ele era um encrenqueiro, né? O que ele tinha que se meter na conversa? Olha aí, olha. Mostra o chapeuzinho dele aí, gente, por favor, de novo. Tem mensagem aí, uma mensagem que veio lá de Rolim de Moura, do ex-governador, ex-senador e ouvinte, telespectador nosso, Ivo Cassol. Vamos ver o que o Ivo Cassol falou, gente. Vamos ver. Tá aí no WhatsApp. É a primeira que eu mandei para aí. Ok? Podemos soltar? Ex-governador, ex-senador Ivo Cassol. Manda também a sua mensagem. Tem? Não, já foi. Tem a do governador Marcos Rocha aí? Então pode soltar. Cassol tá lá em... Tá sem áudio. Som. Olha só, deu problema aí. Yuri, o Marlon está sugerindo aqui uma pauta, pedindo para ti contar a história do nascimento do Israel. Que história é essa? É legal? Conta aí, Yuri. Eu acho que tu me contou essa história. Vamos ver se é mesmo. Israel, quando nasceu, tem quantos anos, Israel? 26 anos. Quanto? 26 anos. A Sueli estava lá, né, no hospital, deu à luz e eu e o Jorge Peixoto esperando. E o Israel, quando nasceu, no nascimento, não sei exatamente explicar, mas deu defeito, não é, Israel? Sueli sabe, deu defeito, a coisa... Não estava formado, o pulmão, e ficou uma situação bem grave. E o médico veio e nos contou, né, o que estava acontecendo, para mim e para o Peixoto. E ele contou e o Peixoto ouviu. Eu assustei, olhei para o Peixoto para saber qual é a reação, ele ficou calmo, o médico foi embora. Eu falei, e aí, Peixoto, o que nós vamos fazer? Ele falou, bom, aqui nós não podemos fazer nada, nós vamos embora. A Sueli estava na UTI, o menino estava na UTI. Eu falei, mas a situação do Israel... Ele falou, não, o médico deu a explicação técnica, mas ele não decide isso, não. Não é ele que decide. Eu falei, como é que é? Lá em cima é que decide. O médico fez o que ele podia, explicação técnica, mas se preocupe. Ele não esquentou. Ele não esquentou. Ele sabia, na cabeça dele, não sei como. Que a decisão não vinha do médico. Não vinha do médico. Aí saímos, fomos para casa, Suelita. Eu, ele e o Arnaldo sentamos em casa. O Arnaldo era um vizinho. E fomos tomar um uísque.
E o Peixoto late. Eu estava nervoso, o Arnaldo estava nervoso, ficou sabendo. Mas Peixoto, ele falou, não, relaxa. Quem vai decidir isso é o Altíssimo. Mas o médico, não esquente com o médico. Ele falou o que ele viu ali. Não é ele que decide. Tá aí o Israel. Que iluminado, hein? A Sueli pode complementar. A senhora passou um apuro, hein? 5 dias na UTI e foi mais um milagre de Deus na nossa vida, né? Porque eu tenho muitos relatos de milagre na minha vida. Mas esse, o Jael Viver, foi mais um milagre, mais um milagre, porque ele ficou 5 dias na UTI e depois voltou. Amém, amém. E o Peixoto não se preocupou. O dia que ele chegou com a mão cortada, Sueli não estava em casa, ele cortou na serra elétrica fazendo o trabalho. E ele perguntou por mim e a minha esposa que estava em casa, que nós éramos vizinhos. Falou, Yuri não está? Então tá, tudo bem. O que foi, Peixoto? Não, porque eu cortei a mão aqui, eu queria ir no hospital, mas... Não, eu te levo. Eu falei, não quero incomodar. Olha só, é o Peixoto. Aí ele foi pro hospital, foi levado, minha esposa levou, me avisou, eu cheguei lá no hospital e atenderam ele rápido, eu entrei junto ali, puseram um soro, tal. Quando eu olhei o soro glicosado. E era aquela tensão, tal. Eu falei, doutor, o que foi? Eu falei, diabético. Soro glicosado, ele é diabético, não é? Troca esse soro aí e tal. Aí olhou para mim, eu dentro do atendimento aí, falou, o que você está fazendo aqui? Eu falei, que eu trouxe ele. Mais alguma coisa que ele é alérgico? Eu falei, aí ele deitar na cama. A burro? Não, ele falou, a serra elétrica. Essa tá muito boa. Essa tá muito boa. Essa é boa. Olha aqui, ó, no Supermercado Irmãos Gonçalves, você encontra tudo o que precisa com qualidade e preços imbatíveis. Não perca as promoções e ofertas especiais. Veja só. Volta às aulas é no Irmãos Gonçalves. Materiais escolares em até 6 vezes sem juros. Aproveite as ofertas. Arroz soltinho tipo 5 quilos, R$ 23,78. Carne bovina Frigon peito maturado vácuo linha churrasco, R$ 31,80 ao quilo. Batata monalisa, R$ 2,98 o quilo. Carne bovina Frigon colchão mole corte, R$ 30,98 o quilo. Refrigerante de 2 litros, R$ 5,48. Só até segunda para todas as lojas. Materiais escolares em até 6 vezes é na Volta às aulas Irmãos Gonçalves. Irmãos Gonçalves, sempre fazendo o melhor para você. Eu já quero ouvir o Eric também, ouvir mais o Beni, mas ontem, aliás, o Marlon mandou para mim aqui, olha só, mais uma das mensagens do Peixoto, de tantas que ele deixou espalhadas aí pelo mundo. Algumas o pessoal apagou, né? Mas essas que apagou, vai ter que procurar no celular do Peixoto, que eu tenho certeza que ele não apagou. Não apagou. Olha aqui, ó. O professor Peixoto um dia encontrou na sala do Marlon, o Marlon, a Luana e a Valentina, minha netinha. E aí ele foi para casa e enviou para o Marlon essa mensagem. Já vou ler aqui, ó. Bom dia, meu amigo. Estava aqui pensando em como temos a sorte em viver em um mundo, no mínimo, fascinante. Ontem vi a Valentina na sua sala e isso me despertou memórias sobre minhas próprias filhas na idade dela. Pude ver a fascinação pelo entorno. Pude ver o potencial de descoberta. Claro que isso tudo é inerente ao ser, mas muito pouco estimulado pela vida e pelos pais. Acredito que vocês, pais, estão no caminho certo de fomentar a expressão do divino na pessoa. Eu tentei e até consegui, um pouco só menos, entregar ao mundo 3 seres que podem honrar, pelos atos e pelos pensamentos, a chama de luz recebida do Criador. Assim como que vocês, pais da Valentina, devem estar fazendo por expressão de uma forma especial de amor. Não tenho motivo específico para mandar essa mensagem, só a gana de registrar. Abraço. Que coisa, hein?
Uma homenagem a vocês também, viu? Todo tempo tinha vocês no meio da história. Todo tempo. Eric? Quero ler aqui um trecho que até, durante essa nossa conversa, ele até humildemente pede desculpa pela ousadia, pela prolongar a conversa, mas era sempre um ensinamento em tudo que ele conversava conosco. Em certo momento a gente falava sobre, né, a espiritualidade dele, enfim, e aí ele coloca: para nós judeus, nenhum homem que nasceu de uma mulher pode dizer como Deus, e aí ele escrevia Deus, né, acho que talvez não grafite, Dus, forma, né? E eu vou ler aqui como, né, Deus, está escrito: Deus não é homem para que peque. O eterno é o motor que nunca é movido, é o velho sem idade. Quem buscar Deus na forma nunca o encontrará, pois ele está onde não parece estar. O Eterno velou os olhos de Moshe e com sua mão aposta sobre o homem passou por detrás dele. A Moshe foi dado porque Deus o amava, como a nenhum outro apenas vislumbrar sua glória. É bem interessante a fala dos rabinos sobre o Eterno. Sem querer perturbar o amigo, me permito enviar alguns momentos de reflexão. Peço perdão pela ousadia. Olha só como que ele era humilde no que ele fala. Nenhum homem pode ver e continuar vivo. Por isso ele não pode seguir definido por nenhuma língua humana e não pode ser contido em nenhum lugar. Quem imaginar o que possa definir é como alguém que pretende esgotar o mar com suas forças. E aí, essa foi uma das conversas mais longas que nós tivemos e que me trouxe um aprendizado muito forte e muito grande sobre a espiritualidade. O nosso telespectador Nelson Yuchen manda uma bela mensagem aqui. Nelson Yuchen: faleceu um homem cujo espírito transcendeu sua era. Um dinossauro que não carregava o peso dos séculos, mas a leveza da sabedoria. Professor Jorge Peixoto, ainda que eu não o tenha conhecido, sua voz ressoava como um farol na vastidão de nossas incertezas, iluminando o caminho de quem ansiava por lucidez e verdade. A palavra era a sua lâmina, a perspicácia a sua armadura. Contestador ácido, mas profundamente humano, ele ensinava que o verbo não só informa, mas transforma. Na ausência, resta-nos o eco do seu riso, a força do seu discurso e o vazio de uma cadeira que jamais será preenchida. Hoje ele é memória, mas daquelas que não se desvanecem. Sua teimosia de voltar à vida, mesmo quando esta ameaçou partir, mostra que até os céus precisaram insistir para recebê-lo. Vai, professor, ocupar teu lugar entre as estrelas. Aqui deixa saudade e a certeza de que tua essência viverá enquanto houver quem se lembre de ouvir. Do amigo que sempre quis lhe conhecer, mas o tempo não nos aproximou. Nelson Luiz Yuchen. E eu posso dizer, afirmar e reafirmar, um dos mais belos textos que eu li em toda essa semana aí que a gente está recebendo. Parabéns, Nelson. Um belíssimo texto. A gente vai para o intervalo e volta logo. Não vou apagar. Doutor Wellington, advogado, meus sentimentos aos dinos e à família do professor Peixoto, que fará muita falta. O ponto de vista sempre diferenciado me atraiu para a audiência e compromisso do almoço de sábado já há muito tempo. Seus ensinamentos ficarão marcados para a eternidade, inspirando a busca e o compartilhamento dos conhecimentos, como fez durante sua jornada. Assim como os dinossauros, ele está em outro patamar. Dr. Wellington, advogado. Ô Everton, sim. Você já contou o dia que ele errou o dia do programa? Já contei, mas pode contar de novo. Não, é você que conta direitinho. Mas foi muito engraçado. Não, chegou o dia que... Gente, já passaram para Ana Paula o vídeo? Eu não quero terminar o programa sem colocar aquele vídeo. Um dia, determinado dia, estava aqui o Câmera Mais, o pessoal fazendo o programa,
Thales, Renata, Luana. Daqui a pouco chega o professor Peixoto e senta, mais ou menos ali onde está a família do Peixoto agora. E o Peixotinho senta ali e fica olhando o programa. Passou 10 minutos, 20 minutos, meia hora, 1 hora, e o professor ali olhava o relógio, tal, e o programa andando. Aí a Luana cochichou pro Thales, o que será que ele está fazendo aí? Aí o Thales, não, de repente veio só olhar o programa. Tá bom. Aí depois, lá no final, o Thales terminou o programa, o Thales, aí, professor Peixoto, daqui a pouco vai começar já o papo. Como assim, professor? Hoje não é dia de papo. Ele entrou em desespero, ele veio no dia errado. Ele achava que era sábado e era sexta. Era papo, mas não mas veio para fazer o programa da TV. E sentou ali e estava pronto para ir para o ar. Genial. Ou seja, coisas do professor Peixoto, né? Acertou o papo, errou o estúdio. Esse professorzinho tinha cada uma, viu, gente? E uma bondade em comum. Vou mandar uma foto aí para vocês. A Natana mandou aqui para mim. Os dinossauros são também motivos dos bonecos da banda do Vai Quem Quer. Mandei a foto aí para cima agora. Vamos ver, são os bonecos ali da banda e em destaque, é o segundo que vai aparecer ali, é o boneco do professor Peixoto da banda do Vai Quem Quer. Vamos já, olha ali, ó. Tá vendo ali? Na frente aí a nossa querida mamãe da Natana. É tanta confusão. A Rosa. Isso vai dar um problema. Isso aí vai... Corta isso aí, viu? Olha a Rosa aí. Seu Jorge, vem socorrer aqui. Mas olha ali, ó. Tá ali os dinossauros, viu? E o professor Peixoto, o bigode indefectível, né? Não dá pra gente... se eu tivesse bigode, eu me arrancar o bigode hoje. Projeto de lei. Tem mais uma imagem do Peixoto aí. Vamos assistir, gente? Vamos ver aí, por favor. Eu não vi o projeto de Uma lei. coisa completamente sem lógica. Mas o professor quer ver o projeto de lei. Mas lógico, rapaz. O que está errado sincero, tá difícil, cara. A interpretação está errada do jornalista. Tudo que você fala aqui, de PL, de não sei o que, os cambal da nona, mas eu não vi o projeto. Então não existe. Então não existe. Não existe, não. Eu não li. Eu não sei de onde vocês tiram a ideia. Vocês são o quê? Médium, é? Vocês olham a notícia e vê o projeto de lei? Não, eu só vejo se eu ler o projeto de lei. Eu acho que essa notícia está errada, até porque o exame criminológico para mudança de progressão de regime de encarceramento já existe desde 1945. Então eu não sei o que o presidente vai promulgar. Para mim, esse troço está errado quando botou ponto. Primeiro ponto já estava errado. Porque isso não faz sentido nenhum, rapaz. Não faz sentido, não. Não faz sentido. Outra característica dele, né? Ele era um chamado rábula. Ele sabia essa questão do direito, da legislação, das leis. Ele não era formado, ele estudou alguns anos de direito. Mas antes mesmo de entrar na faculdade, ele já sabia as leis todas, né, Joci? Sabia muito. Ele era conhecedor do direito, e aí, numa das nossas conversas, enfim, eu falei, professor, sabe muito direito. Eu falei, eu preciso voltar a estudar. E aí, logo em seguida, ele me avisou, voltei para a faculdade e tal, mas eu falei, deve estar dando aula, né? Porque tanto que sabe, era uma proforma para ele poder chegar e pegar a carteirinha. Não, ele disse que eu não queria carteirinha. Não queria carteirinha. Não, essa carteirinha não vale nada. Mas é só para complicar. Para quê? Brigar com a OAB toda. Só que nesse ponto aí ele sempre teve certo, viu? Vou dar uma de professor Peixoto aqui, porque o Sérgio, o Beni, quando vão falar sobre algum assunto de uma determinada matéria, eles já alarmam como se fosse uma coisa que já aconteceu. E precisa ver o projeto de lei mesmo, para poder ver se está ali. Sim, a partir dali que nasce ou não, né? Ele tem um substituto, Beni.
Viu, Beninho? Olha aí, ó. Ai. Chegou aí já o vídeo? Me levanta o dedinho aí, por favor. Mas, hã? Falou que sim. Tá ok? Podemos soltar, então? Então tá, vamos ver o Ivo Cassol aí, vamos ver se... acho que... Hã? Não chegou, tá. Ele tá enrolinho de camisa rosa e brinco. Uma marca do professor Eu conheci Peixoto. um senhor Antônio, cidadão já de idade. Ele falou para mim, seu Beni, eu não perco um programa Papo de Redação na Costa TV. Comercindo. Mas, por favor, dê um recado para o professor Peixoto. Diz a ele que é muito ridículo um idoso andar com camisa cor-de-rosa e brinquinho. Diz que compromete muito. Seu Antônio. É porque esse senhor, que eu não sei quem era, não quero nem saber não, Seu Antônio. nunca me viu pelado. Se ele visse pelado, ele ia aplaudir. Com brinquinho sem brinquinho. Trocou. Chupa que é de uva. Pediu, levou. Olha, o meu idoso aqui tem 94 anos, rapaz. Não é igual esses idosos aí com 92, 93, não. Genial. Ele era demais. Sensacional. Demais. Como é que faz para arrumar um parecido, hein, gente? Yuri, tu acha que é possível, não, né? Olha, existe uma frase errônea, um jargão errôneo, que a gente ouve por aí, que diz assim, ninguém é insubstituível. Isso está errado. Tá errado. O cargo, a função, o trabalho, a gente arranja um substituto. Mas o talento, a característica de certas pessoas, a alma de certas pessoas, essas São são únicas, né? insubstituíveis. Quem substituiu o Charlie Chaplin? Sérgio Quem Pires? substituiu o Beethoven? Quem substituiu o Ayrton Senna? E quem irá substituir o professor Jorge Peixoto? Né? Então, é insubstituível. É, verdade. Ó, eu quero dizer que a Natana tá me perdoando, tá? Ela diz assim, que M, hein? Ela escreveu literalmente. Que M, hein? Só vai passar porque foi pro professorzinho. Eita. Natana, que bom. Irazinho. Rapaz, o professor Peixoto, ele era rico em cultura. Uma humildade sem precedente. O professor Peixoto foi uma dádiva de Deus para nós. Né? A última mensagem que ele mandou uma mensagem para mim no dia 31, né? E eu tive a honra de gozar da amizade dele. Mas essa aqui que foi agora em novembro, né? Quero expressar minha gratidão pelo presente que me brindou. Como ele gosta de chapéu, onde eu ia comprar um chapéu para ele, trouxe um Panamá para ele. Foi um ato de muita gentileza. E que, naturalmente, é absolutamente conforme o seu elevado caráter, da cordialidade que lhe é própria. Eu espero sempre poder corresponder à sua amizade. E a amizade de minha cunhada, que é a da Hélida, a quem peço ao irmão que me recomende um tríplice fraternal abraço. Eu usarei o boné, com muito orgulho. Olha aqui, ó, no chat da SIC TV, pessoal agora participando com mensagens. O Marlon me avisa aqui. O Maurício Oliveira, grande mestre Peixoto, deixa nosso coração faltando uma cordoalha tendínea. Todas as mensagens suas que ficaram em meu celular foram, e sempre serão um nobre e inesquecível ensinamentos. Esta foi uma de suas últimas mensagens. Mano, muito embora esses tempos não sejam os mais alegres que poderíamos ter, em razão do tributo pago à natureza, desejo que você e todos os que são amados por ti tenham um bom ano de 2025. Mensagem do Peixoto por Maurício Oliveira, que diferentemente de alguns aqui, apagam as mensagens. Não vai apagar essa mensagem jamais. Eu tenho uma mensagem da minha mulher. Herbert da Silva, professor Peixoto, ser humano maravilhoso, excelente mestre do ensino. Pablo Nascimento, excesso de amor pelo trabalho, pelo papo de redação, sintomas da paixão pelo papo. Muito obrigado a vocês pelo carinho, gente. Um abraço. Tchau. Peixoto nunca será apagado do nosso coração. Mostra o professor ali. Tá ali. Veja nele.
Seja feliz hoje, amanhã e sempre. Amanhã os grandes boleros, no Quando Bate a Saudade, 9 horas da manhã na Parecis. Não vamos dar adeus porque o senhor não foi embora, professor Peixoto. O senhor continua nos nossos corações. Eita, figura linda.